Medicação para emagrecer, o que eu posso tomar? Ozempic ou Mounjaro? Já fica comigo até o final que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Pessoal, hoje o papo é bizarro. A gente vai falar sobre medicações que são utilizadas para emagrecimento, um pouquinho da história delas e vamos comparar as principais que você com certeza já ouviu falar. Mounjaro e Ozempic. Também da medicação que foi regulamentada para o uso, que é o Wegovy, que nada mais é do que o Ozempic numa dose um pouco maior. Então beleza, pessoal. Essas canetinhas se popularizaram muito nos últimos anos, né? Principalmente o Ozempic, que virou febre, mania, aí, principalmente entre muitos famosos. E muito do que a gente se vê falar, muito do que a gente vê nossos pacientes questionar é o seguinte: mas doutor, eu usei, não emagreci. Doutor, não me dei bem com essa canetinha. Doutor, eu tive muita náusea, tive muito enjoo, não quero mais usar nada disso. Doutor, vou precisar usar isso o resto da minha vida? Pois é, a gente vai descobrir isso aí agora. Mas antes, já curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal para você receber vários vídeos como esse. Bom, pessoal, então para entender um pouco como que funciona a medicação para emagrecer, até muito pouco tempo atrás, nós não tínhamos esse tipo de medicação disponível para uso na nossa rotina ambulatorial, na nossa rotina do dia a dia. Muitas das medicações que a gente tinha para emagrecer eram de ações de nível neurológico, medicações que agiam no sistema nervoso central, tentando inibir o processo da fome. No entanto, essas medicações tinham muitos efeitos colaterais, por exemplo, taquiarritmias, que é acelerando o coração, crise de ansiedade, insônia, muitas coisas que levavam o paciente a desistir do processo de tratamento. O tratamento para emagrecimento era tão mais difícil de ser realizado que, naquela época, alguns anos atrás, a gente considerava uma perda de peso eficaz em torno de 5% do peso corporal. Imagine que para uma pessoa de 100 quilos perder 5 quilos é ótimo da parte de saúde, melhora a parte metabólica, diminui a chance de progressão para diabetes, hipertensão e outras doenças metabólicas. No entanto, na parte estética, a gente sabe que para uma pessoa de 100 quilos perder 5 pode não ser tão benéfico assim, a pessoa pode não se sentir tão bem somente com 5 quilos perdidos. Com os estudos das medicações, descobriu-se uma molécula que chama GLP-1, que nada mais é que uma incretina, um hormônio produzido no intestino que estimula a sensação de saciedade a nível cerebral e também age no nível do estômago, diminuindo o esvaziamento gástrico, dando aquela sensação de cheio por mais tempo. Só que essa molécula produzida no intestino, ela tem uma meia-vida muito curta, que não dura nem um dia. O que o pessoal começou a fazer? Os cientistas começaram a manipular, a produzir e sintetizar essa molécula de GLP-1 no laboratório. Então, as primeiras medicações que nós tivemos eram de fato para tratamento do diabetes, do Byetta, por exemplo, no qual era necessário o uso em torno de 2 vezes ao dia, visto a meia-vida que ainda era curta, mesmo ainda sendo mais longa do que a produzida naturalmente pelo nosso corpo. Com o passar do tempo e evoluindo as medicações, a gente já teve ali a evolução para o Saxenda, por exemplo, que a gente já teve uma aplicação uma vez ao dia. Na sequência, semaglutida, que também é um análogo do GLP-1, que já tem uma meia-vida de 7 dias. E aí foi que estourou no mercado. Inicialmente, essas medicações foram desenvolvidas para ajudar no tratamento do diabetes, porque melhora a resistência insulínica. No entanto, percebeu-se que, com o uso dessa medicação nos pacientes diabéticos, também estava havendo perda de peso nesses pacientes. Começou-se a associar o uso da medicação com a perda de peso. Então foi aí que a gente começou a utilizar esse tipo de remédio para tratamento da obesidade. Com o passar do tempo e a evolução das medicações, outras possibilidades foram surgindo. Por exemplo, o Mounjaro, que nada mais é que tem um princípio ativo da tisapartida, que ao invés de ser somente o análogo do GLP-1, ele é um duplo agonista, que a gente chama. Ou seja, ele tem o análogo do GLP-1 e o GIP. Então ele vai agir por duas maneiras no nosso corpo. Também atuando ali na parte do estômago, diminuindo o esvaziamento gástrico, agindo na parte cerebral, também dando uma sensação de saciedade. Ele age na área responsável pelo prazer, então diminui aquele prazer por alimentos palatáveis, por exemplo. Já existem alguns estudos que mostram que ele pode ajudar, inclusive, na redução do consumo de bebida alcoólica. Então, afinal, o que é melhor? É o Mounjaro? É o Ozempic? Ou é o Wegovy? A gente ainda não falou sobre o Wegovy. O Wegovy nada mais é do que a própria semaglutida, que é o Ozempic, numa dose mais forte. O Ozempic, como nós falamos, originalmente ele foi desenvolvido para tratar no diabetes, aquela dose dele de 1,2 mg, sendo utilizado de forma off-label ali para tratamento da obesidade. Com os estudos, viram-se que pode-se aumentar a dose do Ozempic e produzir uma caneta específica com a dose de tratamento para obesidade, que é de 2,4 mg, e mudar o nome de Ozempic para Wegovy. Mas o princípio ativo é o mesmo, só vai mudar a dosagem. Dá para fazer o tratamento com um ou com o outro, não tem problema. O que vai mudar vai ser a quantidade de cliques que nós vamos fazer para aquele determinado paciente. Mas afinal, qual que é o melhor? Mounjaro ou Ozempic? Para responder essa pergunta, eu vou passar aqui um artigo científico para vocês. Esse artigo aqui estudou uma população em uso de semaglutida
semaglutida durante o período de 68 semanas, no qual percebeu-se uma perda de peso de aproximadamente até 17% do peso corporal total. Veja só a diferença daqueles 5% que a gente tinha lá atrás. Qual é o sucesso? Era 5% do peso perdido. Aqui a gente já tem 17%. É lógico que também viu-se que na dose mais alta os pacientes têm tendência de perder mais peso do que nas doses menores. E esse outro estudo aqui mostrou o uso da tisapartida, que é o Mounjaro, no período de 72 semanas, a dose que varia de 2,5 a 15 mg. Olha só a diferença. O tisapartida, que é o Mounjaro, teve uma perda de peso de até, em média, 20 a 21% do peso corporal desses pacientes. Olha só a diferença, como ele chegou para desbancar o Ozempic, como chegou para desbancar ali a semaglutida. Fora que a gente já tem uma perda de peso equiparada à cirurgia bariátrica. Dizem as más línguas que a cirurgia bariátrica está de dias contados. É lógico, quem sou eu para afirmar isso? Cada paciente tem indicação do que pode utilizar ou não. Se aquela medicação vai fazer bem para ele, se ele realmente pode tomar medicação, como eu disse, a melhor uma medicação, então tem as contraindicações e as indicações corretas. Daí a importância de segmento com acompanhamento médico. Mas sim, com certeza, o Mounjaro apresentou uma perda de peso superior ao Ozempic, quando utilizado da forma correta. Os pacientes também relataram menos efeitos colaterais. E isso de fato é uma coisa que a gente vê na prática. Os pacientes que utilizam o Ozempic normalmente relatam muito mais efeitos colaterais, como por exemplo náuseas, que é o principal efeito colateral, no caso de vômito, e letargia. O paciente se refere que ficam um pouco mais cansado para praticar algumas atividades físicas. E com o Mounjaro realmente nós tivemos menos queixas relacionadas a isso. E normalmente os pacientes aderem muito mais fácil ao tratamento e têm retornos exponenciais muito melhores e bem mais rápidos. Além de tudo isso, todos esses benefícios de perda de peso, hoje a gente já tem diversos estudos que mostram os efeitos positivos com relação à parte cardiovascular, entre outros sistemas do organismo, com o uso dessas medicações. Como eu disse, ela vai agir no estômago, diminuindo o esvaziamento gástrico, nível cerebral, diminuindo aquela sensação de prazer por alimentos palatáveis, melhora a resistência insulínica e a gente já tem alguns estudos apontando melhoras diretas e indiretas da parte cardiovascular. O que nós temos hoje, de fato, é uma corrida pela melhor medicação para emagrecimento. Nós já temos algumas medicações que devem sair em breve, por exemplo, a retatrutide, que é um triplo agonista, que ele vai agir pelo GLP-1, GIP e glucagon. Promete uma perda de peso superior ao Mounjaro. Então veja o que vem por aí. Tá bom, doutor, mas afinal, como que eu consigo essas medicações? Isso é uma coisa extremamente importante. Cuidado. Primeiro, essas medicações, principalmente o Ozempic, não precisa de receita médica. No entanto, tem seus efeitos colaterais e contraindicações se utilizado na dose errada. Procure um acompanhamento médico para ele prescrever a melhor dose e orientar como vai fazer a aquisição dessa medicação. E o Mounjaro, doutor? Bom, o Mounjaro, que eu tenho o princípio ativo da tisapartida, ainda não tem no Brasil para venda nas farmácias. Deve chegar em breve para venda nas farmácias de fato. O que nós temos são pessoas que importam de outros países, vão lá e compram e trazem. E também o que nós temos hoje são algumas farmácias magistrais que realizam a produção dela sob encomenda para o uso em consultório, com doses individualizadas para cada tipo de paciente. Por isso a importância de você procurar um médico que trabalhe nessa área, que vai te orientar como realizar o uso dessa medicação da melhor maneira possível que se encaixe dentro da sua realidade. Pessoal, e como aviso final, cuidado hoje em dia com as falsificações. É um mercado que está muito aquecido e tudo que está muito aquecido chama a atenção de golpistas. Então o que nós temos muito hoje são falsificações de medicações, principalmente o Ozempic hoje em dia, qual o pessoal troca o conteúdo do Ozempic por insulina e fica o aviso. Um erro na dose do Ozempic normalmente não vai levar o paciente a óbito. Um erro na dose do Ozempic normalmente leva a alguns efeitos colaterais de leve a moderado. Insulina não. Um erro na dose pode levar o paciente a óbito. Então muito cuidado como você vai adquirir essas medicações. No mais, espero ter ajudado no vídeo de hoje. Espero que tenha sido bons os ensinamentos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com algum amigo e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse.